Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? A partir de hoje eu vou estar fazendo uma série aí de 2 a 3 vídeos contando como é que foi a minha saga aqui no Japão. Beleza, pessoal? Então, as coisas que eu for lembrando, eu vou fazer pra vocês, vou conversando com vocês, contando como é que foi minha saga, tudo que eu passei, as dificuldades. Quem sabe vocês ouvindo, vocês vão poder entender e aproveitar, tirar o melhor proveito de poder estar vindo pra cá, ou então aproveita no próprio Brasil, onde vocês estão, aonde você estiver, vai dar pra você tirar um proveito da minha história. Beleza, pessoal? Então, a partir de hoje, justamente já começa agora nesse vídeo, e mais 2 ou 3, vamos ver conforme vai o tempo. Beleza? Um abraço, fica com Deus e fui. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Eu tinha prometido para vocês gravar mais vídeos. Porém, eu vou dar uma explicação primeiramente ao pessoal do canal. E quero conversar algo com vocês hoje. Primeiramente, a explicação, pessoal, é o seguinte. Eu não costumo fazer vídeos quando não tem um assunto pautado, bacana. Porque fazer vídeo por fazer vídeo, pra vir aqui falar meia dúzia de abobrinha, eu não vou fazer isso. Tô falando que os outros façam, entendeu? Cada um vai na sua onda. Mas eu particularmente, deixa eu arrumar a câmera aqui novamente, né? Eu particularmente, eu não gosto de fazer vídeos por fazer. Eu gosto de fazer vídeos passando uma mensagem pra vocês, porque eu depois não me sinto bem assistindo os vídeos. Entende? Então às vezes eu prefiro demorar um pouco para fazer. E de certa forma, quando passa algo positivo para vocês, esclarecedor, edificante, né? Bom, eu tava preparando uma pauta de vídeo, estou preparando uma pauta de vídeo para falar dessa nova fase, né, que o Brasil tá vivendo. Eu achei muito bacana, tudo que, sabe, é um momento histórico do Brasil. Um momento histórico. Eu sei que está tendo aí uma certa divergência, né, sobre o que foi legítimo ou não foi. Não vou dar aqui minha opinião agora, mas o fato é que eu peço a Deus que, independente de como foi ou o que foi, que seja, esse plástico aqui, que seja abençoado esse governo, porque o povo brasileiro precisa, né, pessoal? O povo brasileiro tá precisando de mudanças que levem não só... As pessoas têm que entender uma coisa, que não levem só a conquista financeira, mas que levem a conquista de uma nova mente, uma renovação da mente, entende? E tem que ser algo que leve a pessoa para frente e não que estagne, ou então que deixa as pessoas refém de coisas que não vai mudar a vida delas. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Ontem eu tive o prazer de sair para conversar com um amigo meu, uma pessoa que eu conheci pelos vídeos, veio morar aqui na cidade, se tornou-se aí um companheiro, que é o Rogério, grande Rogério. E como ele nunca tinha ido aqui na beira da praia assim, eu levei lá e parei o carro lá para ele poder ver o mar um pouco. E nós ficamos trocando ideias sobre os dias de hoje de Japão e na época que eu cheguei aqui. É óbvio que, como vocês sabem, o nome do vlog é Minha Vida no Japão. Todos que vieram de 15 anos para trás, ou de 20 anos para trás, o de 20 anos piorou. Todos enfrentaram dificuldades, todos enfrentaram. Eu gostaria de colocar para vocês, eu vou contar assim, rapidamente, paralelamente, um pouco da minha história e fazer um paralelo com os dias de hoje, aqui no Japão.
Eu vim de 99 para 2000 para cá. O Brasil passava por uma situação muito difícil naquela época. Eu já contei em vídeos que eu saía de manhã com alguns currículos embaixo do braço. Eu morava ali no bairro do Ipiranga. Eu ia até São Bernardo do Campo a pé, beirando a via Anchieta, para quem conhece. Dá mais ou menos, eu acho, mais ou menos 18 quilômetros. É que eu não ia no centro de São Bernardo, eu ia no começo de São Bernardo. Por quê? Porque é uma área industrial, é uma área onde dá pra você distribuir currículos. Ô, Nelson, mas por que você não mandava pelo e-mail, né? Ou então por carta? Primeiro que a internet naquela época ela não era tão difundida. Computador só tinha quem tinha grana. E pra mim selar um monte de carta eu também não tinha dinheiro. Então eu saía de manhãzinha. Eu me lembro que o negócio era tão bravo que eu tomava, quando tinha, né, assim, eu procurava comer uns 2 pãezinhos com manteiga de manhã e saía andando, e às vezes ficava sem almoço e voltava só 4 horas da tarde, o estômago colado nas costas, porque eu não tinha dinheiro para almoçar, entendeu? Eu bebi muita água de boteco, sabe água de boteco, né? Me dá um copo d'água aí, o cara vai lá, pega o copo com aquela vontade, né? Enche o copo d'água da torneira. Bebi muita água de boteco. Poxa vida, e levava currículo, levei currículo em empresas grandes, levei currículo em empresas pequenas, levei currículo em empresas minúsculas, e nada de arrumar emprego, nada de arrumar emprego. Óbvio que isso aí não foi em 99, isso aí foi antes. Eu trabalhei numa empresa que já não existe mais. Eu trabalhei em 2 empresas que já não existem mais. E era aquela humilhação. Então você imagina você tendo que ajudar em casa, tendo que resolver as coisas. E era muito apertado, era uma vida muito apertada. Eu ouvia promessa de um, promessa de outro, promessa de outro. Estudava à noite numa escola pública. Me formei no 2º grau. E essa era a condição. Eu já contei aqui pra vocês que o primeiro tênis de marca, uma outra coisa que eu quero explicar pra vocês também daqui a pouco, foi um Nike Velocity. O pessoal lembra desse Nike? Era um Nike Velocity, eu paguei em 7 prestações. Em 7 prestações eu paguei. Paguei em 7 prestações. Quando eu paguei a última prestação, o tênis já estava na hora de jogar fora praticamente. Por quê? Só tinha dinheiro pra ter um tênis. E eu paguei 70, eu não lembro se foi 70 URVs ou 70 cruzados ou 70 reais, eu não me lembro. Pra você ter uma ideia como que era o negócio. Eu sou ajustador mecânico formado pelo Senai, entendeu? Eu fiz curso de ajustagem mecânica. Que, pra quem não sabe, essa profissão quase eu acho que não existe mais, mas era uma profissão assim, ela antecede o ferramenteiro, né? Bom, diante dessa posição, eu me tornando já um adulto, que já é vida da adolescência, né, entrando na fase adulta, como encarar a vida? Aí apareceu a oportunidade, eu sou neto de japonês, apareceu a oportunidade, muito contra gosto dos meus pais na época, porque, coitado do meu pai, ele lutava, batalhava, mas as coisas não prosperavam, não ia pra frente, entendeu? Não existia, nossa, era muito difícil a vida naquela época. Não passávamos fome, mas muita vontade. Então o que aconteceu? Apareceu a oportunidade, peguei, vim para o Japão. Quando eu cheguei aqui, pessoal, as coisas eram muito diferentes do que é hoje. Já existia uma estrutura para brasileiros, mas não como é hoje. Hoje tem lugar que você anda aqui que você parece estar no Brasil. A minha cidade aqui mesmo, Toyohashi, a cidade que eu moro, tem hora que você pensa que você está no Brasil, pela quantidade de brasileiros que você vê. E embora na crise diminuiu metade, né, que aqui já chegou a ter 13 mil brasileiros mais ou menos, hoje tem 6.200 e pouco. Muitos foram embora, trocaram de cidade, mas eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, como todo mundo já sabe, né, às vezes dá uns probleminhas aí com as empreiteiras, e não tinha trabalho. Eu fiquei 4 dias morando dentro de um carro praticamente. Morando, que eu falo, pessoal, é assim, tinha que sair 5 horas da manhã, pegar tudo que eu tinha, que era as malas,
colocar dentro de uma wagon, junto com o cara da empreiteira, e ficar viajando no Japão o dia inteiro, atrás de emprego. Oferecia, não dá. Aí levava lá o currículo, a minha ficha, né? E chegava lá, não dá, porque eu não falava Nihongo, eu não falava japonês, eu cheguei aqui gordão, entendeu? Não que eu não seja hoje, mas depois eu emagreci. Até que 4 dias, andando pra cima e pra baixo. E dinheiro que se vai, porque eu vim, pessoal, por isso que eu falo da questão do dinheiro. Eu vim com 20 mil ienes. 20 mil ienes é nada. É nada, se parar pra pensar, não é nada. Para quem tava desempregado, é em torno hoje de 200 dólares. Por isso que eu falo, pessoal que tá vindo, tem família, luta aí para trazer no mínimo 150 mil. Ou 100 mil, que seja, para poder passar o primeiro mês. Sem cultura japonesa nenhuma. Sem cultura japonesa nenhuma. Sabe, eu tava um peixe fora d'água. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito amigo das pessoas e tal. Chegar aqui não tinha ninguém para conversar. Ou seja, não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. Eu tenho primos que moram, primas, né? Que estavam morando aqui na região de Fuken. Só que eles têm a vida deles, não tinha como, né? Não tinha como. Eu tava pra Shizuoka na época. Então, quando eu arrumei o primeiro emprego, a empreiteira era uma empreiteira muito pequena, que até o dono da empreiteira trabalhava com a gente na empresa. Foi descascar peixe. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei morando no pé. Olha só. Tinha a cama de um brasileiro, que se tornou companheiro, o Carlos Shimada. Eu fiquei, acho que 1 semana ou 2 semanas morando no só pé do pé dele, assim. Tipo assim, a cama dele, embaixo eu colocava o futon e tinha que dormir ali, porque não tinha outro quarto. Os outros quartos tudo ocupados. Eu vim sozinho. Mas eu fazia de tudo pra não, sabe, eu limpava o quarto, eu arrumava as coisinhas tudo direitinho, não mexia nas coisas dele, né? A cozinha era coletiva, então o que eu sujava tinha que limpar. E procurava ficar sentado lá de fora do apartamento muitas das vezes, porque você não conhece as pessoas, você não sabe, você acabou de chegar, né? Aí tinha um senhor chamado Sakamoto, seu Mário Sakamoto, que ele falava assim, ó, Nelson, vem aqui, assiste uma televisão aqui, porque cada um tinha um quarto, só eu que não tinha quarto. E assistia a televisão com ele lá, ficava assistindo, coitado, dá até dó, porque naquela época se alugava fitas cassetes aqui, de videocassete, né, aquelas VHS, perdão, fitas VHS de programação, e ele assistia programa, eu lembro que até era o programa do Ratinho naquela época que ele assistia, mas eu já tinha assistido isso no Brasil. Então eu falava assim, ô seu Mário, isso aí já é atrasado pra caramba. Ele falou, cara, o cara tá enganando a gente então, porque falou que era da semana passada. Eu falei, não, esse programa eu assisti aí tem umas 3 semanas no Brasil. Ele falou, ah, tá vendo como que são as coisas? E eu vi o cheio de manias do Brasil, né? O nosso jeitão brasileiro, aquele jeitão de tudo desconfiado, acha que todo mundo tá passando a perna, acha que todo mundo vai te dar um golpe de karatê a qualquer momento. Eu me lembro muito bem que depois disso eu fiquei 2 semanas e fui morar numa cidade chamada Iaizu, que tinha uma outra turma da mesma empresa. Lá prometeram pra mim que eu ia ter um quarto, chego lá, não tinha quarto coisa nenhuma. Eu fui dividir quarto, primeiro dividi com um peruano. Um peruano que ele tinha bruxismo. Sabe o que é bruxismo, pessoal? É quando a pessoa fica rangendo os dentes de madrugada. Eu não sei a causa direito, uns falam que é problema com parasita, sei lá o que é. E ele ficava a noite toda. Depois disso, eu fui morar com um senhor chamado Johnny, era um boliviano, no apartamento do lado. Chega lá, era um apartamento de 2 quartos, o aluguel era dividido no meio. Ele me fez uma sala num quarto, muito bem montadinha. Eu falei, eu vou dormir na sala. Ele falou, não, você vai dormir lá no pé da cama. Eu falei, peraí, isso não é justo, não tem como isso acontecer. E aquele jeito, querendo brigar, né, aquele jeito de brasileiro, não, tal, não sei o que lá. E acontece que esse Johnny ele ia trazer a família dele. Então o que aconteceu? O Satio da empreiteira, né, que é o dono da empreiteira, arrumou outro apartamento pra ele e ele foi embora. E o mais difícil de tudo é conviver com a cultura das outras pessoas. Esse rapaz, esse Johnny, cara, ele fazia
charque dentro de casa, cara. Sabe o que é charque? Carne seca, ele pendurava no varal. Bifes, ele comprava no produto brasileiro, bife e salgava, deixava no varal. Então era umas mosca varejeira verde desse tamanho, rapaz. E você tem que conviver com aquilo. Mas aí ele foi embora. Daí veio morar um senhor chamado Nelson comigo também. Que é aí que eu tive um pouco de paz. O senhor Nelson, ele já era uma pessoa mais experiente. Falou assim, ó, meu quarto é aqui, o seu é aqui. A gente deixa a cozinha limpa, banheiro limpo. Uma vez por semana cada um limpa o banheiro e tal. Bacana. Aí foi começando a viver. Esse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou fazer a parte 2 dele. Tá bom, pessoal? Essa semana ainda eu coloco a parte 2 dele. Então, eu quero que vocês entendam que, né, eu vou contar o último fato dessa parte pra vocês. Eu me lembro que essa questão de eu chegar, querer gritar, dar uma de valente, falar eu sou tal, foi assim que eu aprendi já a baixar a bola aqui no Japão. O seu Nelson, ele teve uma dor de dente muito forte. E pra mim, é assim, a empreiteira tinha que cuidar do cara. Tinha que cuidar do cara. Aí eu liguei pro... Naquela época eu já tinha um telefone celular. Eu peguei e liguei pro Tantosha na época. Falei com ele e falei assim: olha, rapaz, o rapaz tá passando mal aqui, não tem como levar ele no médico. Ele falou assim: olha, só amanhã. Falei, poxa vida, meu, isso era um domingo. E pra mim dentista funcionava. Mas não, isso foi num sábado à noite. Perdão, isso foi num sábado à noite. E ele falou assim, só na segunda. Falei, cara, mas você tem que vir aqui, esse é funcionário e tal. Ele falou, cara, se ele não cuida dos dentes dele, o problema é dele, meu. Entendeu? Ele falou assim, não tem dentista aberto essa hora e muito menos amanhã. Aí eu desliguei o telefone, o próprio seu Nelson, que eu sou agradecido por ele. Ele falou assim, Nelson, presta atenção que eu vou te falar. Você acabou de chegar no Brasil, primeira vez. Se você for com essa ignorância, com essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos pra cima das pessoas, você vai quebrar tua cara de verde e amarelo aqui nesse país. Porque a gente tem que saber se colocar no lugar. Ele não tá errado. Eu falei, seu Nelson, tô defendendo o senhor. Sabe aquele negócio de, sei lá, cara, de latino, né? E ele falou assim, não é assim que funciona. Ali eu comecei a entender que eu teria que mudar. Algumas coisas e que eu luto até hoje pra mudar. Mas assim, aí eu comecei a entender muita coisa. Então vai ter a parte 2, tá? No próximo vídeo, a parte 2, pra vocês poderem curtir mais um pouco das nossas histórias. Parei no dentista. Vamos que vamos, pessoal. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe a todos. E vamos em frente. Tchau, tchau.